Vamos lá então, iniciando mais um dia do nosso trabalho, livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de André Luiz. Nós estamos agora no capítulo 37, a preleção da ministra, veneranda, esqueci de colocar ali no título, 38, caso Tobias, e vamos ver se chegamos no 39, ouvindo a senhora Laura. Nós estudamos nos capítulos anteriores, no 34, com os recém-chegados do umbral. Vocês se lembram, aquela expectativa em que André Luiz se encontrava e aguardando a caravana, André Luiz e os demais trabalhadores, aguardando a caravana de samaritanos que traziam do umbral quase 30 pessoas que foram resgatadas para o início do tratamento lá na colônia. E André Luiz, nesse capítulo 34, faz o relato de uma senhora que se mostrava aliviada por ter saído do purgatório, porque ela entendia assim o ambiente onde ela o inferno, na verdade, onde ela se encontrava. E aí André Luiz, conhecendo um pouco da história dela, ela era uma ex-senhora de escravos, então ela se considerava uma boa religiosa, cumpria todos os preceitos da religião e tudo mais, mas era uma mulher que tinha ali um pensamento escravagista. Então ela não entendia, sendo tão boa religiosa, porque vivia naquele inferno. No capítulo 35, Encontro Singular, André Luiz, então, junto daqueles trabalhadores das caravanas, da caravana que chegaram, daqueles trabalhadores, um deles era exatamente um amigo, ou melhor, um conhecido da época em que ele era encarnado, e foi uma pessoa que sofreu um grande constrangimento por causa de cobranças, de dívidas. A família ficou na miséria por causa dessa cobrança. E André Luiz, jovem ainda, influenciado pelo pai, ele concordava com as atitudes do seu genitor, apesar dos pedidos de auxílio, de caridade que a mãe de André Luiz fazia. Então, depois que esse senhor então desencarnou, André Luiz agora encontra com ele, extremamente constrangido, mas aí então ele foi orientado, o velho Silveira é o nome dele, ele foi então orientado a encontrar com esse senhor e se desculpar e resolver essa pendência que eles viviam. E no capítulo 36, o sonho era André Luiz em desdobramento no plano espiritual, um fenômeno interessante que André Luiz traz para nós. Ele então encontrou sua mãe em planos mais elevados, trazendo ali conselhos importantes para o seu desenvolvimento a respeito do trabalho. Então, orientações aqui falando sobre, principalmente, os ensinamentos de Jesus para André Luiz. Então, depois ele retorna e agora começa então aqui no capítulo 37, a preleção da ministra. Então, bom dia, Ligeiro, bom dia, Angelina. O Brás colocou para escrever Nosso Lar, teve uma espécie de autorização de Emmanuel. Brás, no próprio prefácio, quem traz para nós o texto inicial é exatamente Emmanuel, lá na página inicial. E ele então ele comenta que as informações que Chico Xavier psicografaria, trazidas por André Luiz, seriam informações que gerariam muitas dúvidas nas pessoas, mas que eram informações reais sobre aquilo que acontece no plano espiritual. Então não só teve autorização, como teve ali a participação de Emmanuel na organização desse encontro. Então logo no prefácio a gente tem ali a mensagem de Emmanuel. Dá uma chegadinha lá que está direitinho essa informação inicial. Ou seja, é Emmanuel que apresenta o livro Nosso Lar, André Luiz, também, para o público que vai ler essa obra. Então, aqui no capítulo 37, a preleção da ministra. Eu falei da ministra veneranda, mas não tem esse nome no título. No curso de trabalhos do dia imediato,
grande era meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. Aqui ele fala o contato da mãe exatamente naquele sonho que ele teve, que foi relatado no capítulo anterior. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o Bonus Hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores, em geral, independe a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo igualmente instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos homens maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do Eterno. Nos segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem antes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas horas. Esse esclarecimento aqui sobre essa compensação, lembrando que esse conceito do bônus horas, como foi trazido para nós por André Luiz, lá no início, na explicação que ele recebeu, falava exatamente sobre a necessidade que nós, ainda nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós precisamos ser motivados por uma compensação, já que nós não temos consciência do trabalho como uma fonte de enobrecimento. Mas nós precisamos ter essa compensação exatamente para que o nosso esforço tenha valido a pena dentro da nossa visão. Bom dia, Carol. Então aqui o que Tobias traz de esclarecimento para André Luiz, né, que a dona Laura tinha passado para ele, era exatamente a forma como essa compensação ela é então ofertada a cada trabalhador. Porque não é apenas o tempo de serviço. Se nós fizermos uma comparação com aquilo que nós vivemos no nosso mundo físico hoje, nós vemos pessoas empregadas, pessoas que são registradas, pessoas que trabalham de uma forma autônoma, mas pessoas que investem seu tempo, seu esforço, sua competência para a realização de uma determinada tarefa. E isso relacionada com uma empresa, com o meio de sobrevivência dessa pessoa. Bom dia, Vanessa. Então, o que nós vamos perceber de diferença é que nós temos trabalhadores que trabalham de formas diferentes, embora o tempo seja o mesmo, muitas vezes a mesma atividade, mas há aquele que trabalha com mais dedicação, há aquele que tem uma limitação para realizar aquela tarefa, há aquele que demora para cumprir aquilo que foi determinado, há aquele que foge das responsabilidades. Então, bom dia, André.
Então nós temos várias pessoas com o mesmo tempo, com o mesmo salário, com a mesma responsabilidade, mas executando o trabalho de formas diferentes. Então, para quem já trabalhou com muitas pessoas no mesmo ambiente, pode perceber que tem aqueles que enrolam um pouco mais, tem aqueles que são mais dedicados, aqueles que são mais caxias, aqueles que são mais ou menos competentes. Então fica fácil de nós observarmos isso. Só que é muito difícil para nós aqui fazermos essa separação, porque nem sempre podemos ali fazer uma observação direta, vigiando constantemente a atividade daquele trabalhador. Então nós, por aquele compromisso moral, vamos dizer assim, nós acreditamos que aquele trabalhador vai cumprir o papel dele da mesma forma que o trabalhador acredita que vai receber o salário que foi então combinado. Então há algumas formas que você pode avaliar a produção de um trabalhador pelo seu resultado, que é bastante claro quando esse resultado é material. Mas há outras situações em que você não tem como medir. Aquele que faz com boa vontade, aquele que faz com má vontade, aquele que faz reclamando o tempo todo. No plano espiritual, sabendo que os nossos valores e as nossas intenções, elas ficam claras e patentes pelas próprias energias que nós irradiamos, né, formando aquela psicosfera em torno de nós. Então nós somos então apontados exatamente pela qualidade dessas vibrações. Por isso, então, é falado para nós que os espíritos não ficam também vigiando o tempo todo para saber quem trabalha mais e quem trabalha menos. Mas isso, então, é uma visão então avaliada pelos espíritos responsáveis numa esfera mais elevada. Né? Esse tipo de conceito foge um pouco da nossa compreensão. Então, nós temos aqui, mais uma vez, André Luiz coloca no início, dizendo para nós aqui, então, voltando um pouquinho. Então, ele diz assim, no início desse parágrafo, né? A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Então, exatamente o que é colocado para nós, que são essas forças divinas que determinam a recompensa que esse trabalhador, então, receberá de acordo com os seus esforços. Bom dia, Simar. E continua. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Então é interessante, né? Porque não importa o tempo, a quantidade do tempo, mas o que vale mais é a qualidade desse tempo, né? do que foi investido naquele tempo para aquela tarefa. Chegada a hora determinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salústio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Vocês se lembram que André Luiz tinha falado sobre esse ambiente, né, esse ambiente de palestras, né, de reuniões que tinha naqueles campos, naqueles bosques da colônia, né? E aí foi exatamente aí que despertou o interesse de André Luiz em participar desses estudos, e aí foi então esclarecido que nem todos tinham permissão para participar, haveria necessidade de merecimento, né? Então André Luiz agora, pelo esforço, né, pelo trabalho que ele realizava, então foi reconhecido e teve o merecimento agora de participar. Seria então a sua primeira participação. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado, entre nós outros, e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje. Companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto,
condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Não pode você figurar entre eles? Indaguei. Não. Por enquanto posso sentar-me ali somente nas noites que a estrutura verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo, aduzi. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Aqui a gente podia adotar, né, esse tipo de sistema nos nossos encontros terrenos, né, onde nós temos ali a oportunidade de aprendizado, de debate, né, onde somente aqueles que são realmente entendidos no assunto podem dar opinião. Porque, do contrário, nós ficamos naquele debate de opiniões pessoais, de paixões envolvidas que muitas vezes, né, nos cegam nas nossas avaliações, e aí então fica naquele bate-boca improdutivo, e é exatamente o que acontece de uma forma diferente no plano espiritual, onde aqueles que ficam próximos à ministra e que têm a permissão de interrogá-la, de indagar, de fazer alguma observação sobre um ponto que foi abordado, eles então são aqueles espíritos versados naquele assunto. E os demais, que são meros aprendizes, ficam então em silêncio, aprendendo realmente com quem sabe. Aqui a gente tem o contrário, né? Não apenas essa questão das paixões pessoais, até mesmo os nossos valores são ainda insuficientemente desenvolvidos para termos esse tipo de respeito um pelo outro. Porque nós não respeitamos a opinião do outro, nós não concordamos com o que o outro diz, nós achamos que a nossa opinião é ela que deve prevalecer em detrimento da opinião do outro, né? Então nós ficamos, na verdade, nessa fogueira de vaidades, nesse combate, né, de orgulho, para saber quem tem mais poder para dizer a sua própria verdade. Sendo que todos nós, na verdade, já mostramos, pelo nosso próprio estilo de vida que nós temos aqui no planeta, pelos conflitos, pelas diferenças, pelos conceitos e preconceitos que nós desenvolvemos de uma forma tão precária, nós vemos então todo esse tumulto no ambiente social. Então nós buscamos muito mais, como eu sempre falo para vocês, dentro do campo das escolas religiosas, nós procuramos muito mais fazer prevalecer as diferenças do que as semelhanças. Então nós queremos mostrar o que tem diferente e por causa dessa diferença nós entramos em conflito. E poderíamos simplesmente juntar o que nós temos de semelhança e vamos fazer desenvolver a partir daí. É o que nós fazemos o contrário. Então aqui, nesse sistema, né, de aprendizado no plano espiritual, somente aqueles espíritos que realmente sabem do assunto têm a capacidade, têm a oportunidade de participar. Os demais apenas assistem. Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Aqui só lembrando um ponto anterior, que a gente estava falando aqui agora, né, mesmo que muitas vezes nós tenhamos uma participação com boas intenções, mas pelo fato de nós estarmos mal esclarecidos, mal informados, nós acabamos então atrasando. E mesmo também que esse debate, né, não termine de uma forma tão conflituosa, mas o fato, né, de nós ficarmos então interrompendo para fazermos ali observações que são improdutivas, que nada acrescentam, então é aí que entra o problema para o desenvolvimento dessas tarefas. Então, duas ministras da comunicação estavam ali juntas de ministra veneranda. Veneranda espalhou com a simples presença enorme energia em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia Geral, com relação ao tema da noite,
começou a dizer: como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas à do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas, e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhe consagrarmos nossas vidas. Será crível que, somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos de que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo da ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Apreendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes evolvidas, entre os desencarnados e encarnados, basta um intercâmbio mental sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si
é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor. Mas isso também exige a afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Aqui, antes de continuarmos, tem uma pausa. Bom dia, Didima. Tem aqui uma pausa que André Luiz faz. Então ele fala exatamente sobre essa força do pensamento. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande de entender esse potencial, porque o pensamento para nós é algo muito pessoal, é algo muito secreto, algo que somente aqueles que convivem conosco ficam sabendo quando nós exteriorizamos através de uma expressão, através de uma palavra, através de uma atitude. O resto fica dentro, circunscrito ali no nosso mundo íntimo. E nós não percebemos a potência energética que o pensamento tem, principalmente dentro das forças criativas e destrutivas. Então, como foi colocado pela ministra, estarmos encarnados hoje tem um papel exatamente de nos educarmos e desenvolvermos a compreensão dessa força criativa, ou dessa força que também pode ser destrutiva, né? Então, nesse caso, nós temos, quando o nosso pensamento, concentrado de uma forma negativa nesse nosso mundo íntimo, faz com que, através da somatização, o nosso corpo físico, então, comece a sentir. Então, vem ali todas as doenças, todos os sofrimentos que nós temos. Quando nós conseguimos inverter essa polaridade, nós sentimos exatamente o bem-estar, o equilíbrio, que isso, de certa forma, também acaba se materializando em torno de nós, através do nosso trabalho, através das nossas atitudes. Mesmo que não seja um trabalho intencional, planejado, mas mesmo que seja uma força destrutiva, não deixou de haver um trabalho destrutivo. Mas a fonte criadora existe dentro de nós, e isso nós ainda não conseguimos compreender. Ela fala também aqui no início, desse potencial que nos é ofertado, como foi colocado para nós aqui, dizendo assim, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos nas mesmas condições, cada espírito é compelido a nutrir as criações que lhes são peculiares. Um pouco antes que ela coloca também essa parte que eu achei bastante interessante, deixa eu ver aqui, sobre a força criadora, só um instantinho, está aqui. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrestres, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Porque é colocado lá em cima para nós que nós nascemos com essa capacidade de criação, mas estarmos aqui no mundo hoje, nós desperdiçamos tanto tempo com a criação dos problemas e depois as tentativas de resolução,
que nós não nos damos conta que nós temos uma capacidade de criação que poderia fazer com que a nossa vida se revolucionasse e que nós nos elevássemos, apesar de não ser de uma hora para outra, seria de uma velocidade considerável. Então, na verdade, somos nós que desperdiçamos essa força. É como se nós tivéssemos uma grande fortuna que pudéssemos utilizar de uma forma proveitosa, mas nós vivemos de uma forma tão desequilibrada que toda essa fortuna é investida para comprar remédio e para pagar médicos, cirurgias e tratamentos. Ou seja, nós temos o recurso, mas nós usamos para consertar os problemas que nós temos. E poderíamos simplesmente, mantendo uma vida em equilíbrio, utilizar esses recursos de uma forma muito mais proveitosa. Esse é o grande problema que nós vivemos. Essa é a grande dificuldade que nós encontramos em nos desenvolver. E mais do que isso, é colocado por ela também aqui que nós somos educados para esse entendimento. Ela fala exatamente sobre as escolas de espiritualização que todos nós frequentamos. Não é a escola espírita, não é a escola evangélica, nem a católica. São todas elas que têm por objetivo elevar o espírito. Mas nós aprendemos na teoria, mas não vivemos na prática. Mais uma vez, se encaixa exatamente naquele exemplo que eu já trouxe para vocês anteriormente, quando nós falamos da dupla personalidade. Eu tenho uma personalidade religiosa e tenho uma personalidade terrena. Aquilo que eu aprendo na escola religiosa, eu não aplico na minha vida terrena. Ou se aplico, eu aplico muito pouco. O mínimo para não interferir nos meus interesses no mundo terreno. Então, de que forma que nós podemos nos elevar espiritualmente, mas presos ainda no mundo terreno? Então, na verdade, nós vivemos uma constante contradição daquilo que nós queremos ser e daquilo que realmente nós somos. Quando nós começarmos, então, a unificar essas duas personalidades e trabalharmos efetivamente para vivermos realmente esses ensinamentos, começando pela própria educação do pensamento, então, como a própria a educação do pensamento, nós promoveríamos uma mudança significativa, inicialmente em nós, e depois o mundo em torno de nós. Não seriam as máscaras, Angelina. Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, ele traz para nós um ensinamento interessante no livro Um Modo de Viver, Um Novo Modo de Entender, ou uma palavra inversa nesse sentido. Ele tem um texto que fala exatamente sobre as máscaras que nós utilizamos. Ele comenta que as máscaras são recursos que nós utilizamos do nosso inconsciente como forma de proteção. É uma forma que nós temos de amortecer o impacto daquilo que o mundo nos oferece e que pode causar algum tipo de lesão. Então alguém vem e me diz um desaforo. Eu tenho dois recursos, ou eu respondo esse desaforo e promovo o caos, ou então eu amorteço isso com aquela máscara de faz de conta que não é comigo, e aí então na frente eu ajo de um jeito e por trás depois eu falo mal. Então a gente fica depois manipulando as situações para que a gente sofra o menos possível. Mas o que ele lembra é que utilizarmos as máscaras é um recurso legítimo que o nosso inconsciente tem. Só que o grande problema é quando nós incorporamos essas máscaras distorcendo a nossa personalidade. Então, na verdade, nós temos que tentar utilizar a maior sinceridade possível aqui nesse nosso mundo. Possível. Porque nós não estamos preparados ainda para vivermos de uma forma aberta àquilo que nós pensamos. Porque, do contrário, como nós temos ainda uma forma muito egoísta de ver o mundo, nós começamos a apontar defeito em tudo aquilo que nós não concordamos. E da mesma forma, pela própria lei da reciprocidade, nós também ouvimos tudo aquilo que não concordam com o que nós fazemos. Então, se nós começássemos a dizer para as pessoas tudo aquilo que nós vemos de feio, de bonito, de errado e de certo, e as pessoas dissessem para nós, nós entraríamos completamente em desequilíbrio. Então, por isso, as máscaras servem para amortecer esses conflitos de ideias, de opiniões. Conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, aqui agora nós saímos um pouco do nosso mundo físico
e nos elevamos para o mundo espiritual nas esferas mais elevadas, nós vemos que os espíritos se utilizam da sinceridade como um instrumento, como um recurso absolutamente natural. Porque eles não têm mais aquele sentimento negativo de julgar o outro e também não têm mais o medo de serem julgados, porque a vida que eles levam é uma vida de retidão. Não falamos dos espíritos puros, não. Falamos dos planos mais elevados, onde os espíritos já têm ali uma consciência dessa lei de causa e efeito, já compreendem exatamente esses valores, a importância dos valores nas transformações que podem promover em si mesmos e no mundo em sua volta. Então, nesse caso, nós percebemos que, enquanto nós estivermos nessa camada inferior, onde prevalece o egoísmo, o orgulho e a vaidade, sem essas máscaras, nós nos destruiríamos com facilidade. Agora, quando nós começamos, então, bom, eu não tenho do que me queixar das pessoas, porque eu compreendo as suas limitações, não tenho por que julgá-las, mas eu posso ajudá-las tanto quanto possível, e eu não tenho culpas na minha consciência pela forma como eu vivo. Eu não tenho mais por que me preocupar com aquilo que os outros vão dizer. Então, quando eu encontro esse estágio, eu já começo então a tirar uma série de máscaras. Pelo menos aquelas que são vamos dizer assim, nós temos ali uma máscara de seda, temos ali uma máscara de couro, uma máscara de madeira e uma máscara de ferro. Essas mais que servem para as maiores agressões eu já não preciso mais usar. Eu começo a usar aquelas mais sutis porque eu ainda não tenho condições de me desfazer das minhas fragilidades, né, mais profundas. Agora, quando eu começo então a me elevar espiritualmente, essas máscaras vão ficando para trás, eu não tenho mais necessidade delas. São escudos de proteção que nós vamos utilizando. André lembrou em cima, depois dessa belíssima explicação, cheguei à conclusão clara que ainda tem muito que ralar, aprender e não vou para nosso lar. Né? Por que você acha que nós estamos estudando nosso lar agora, André? Talvez porque nenhum de nós ainda tenhamos condições de ir para lá. Então a gente estuda na teoria, quem sabe para viver na prática futuramente. Né? Então todos nós estamos no mesmo nível, por isso que somos hoje estudantes desses ensinamentos tão importantes. Né? Seremos merecedores, com certeza, né? E façamos por merecer também, né? O que é mais importante. Então, como foi colocado para nós aqui, mais um ponto importante também, nesse final de instrução dessa primeira parte, ela coloca então que nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Então, na verdade, nosso lar é um ambiente onde todos os espíritos que ali se encontram têm a oportunidade de desenvolver ali valores, de educar sentimentos e educar pensamentos. Embora nós vimos ali aqueles que ainda estão mais atrasados, aqueles que estão um pouco mais evoluídos, mas, de certa forma, nós fazemos um estágio importante para educarmos, né, valores e sentimentos, para retornarmos à Terra capazes de lidar com aquilo que nós tínhamos de mais imperfeito. Então vai para aquele ambiente, passa por aquele curso intensivo de moralização, de transformação, para voltarmos melhores. Outros precisam passar por ambientes que são muito mais agressivos. Sofrem muito mais porque não têm condições de aprender aquilo que é mais sutil. Então eles têm que aprender diante daquilo que é mais grosseiro de uma forma também grosseira. É isso que nós vemos então naqueles ambientes mais próximos, né, do ambiente terreno, dessas zonas umbralinas. É o caso, por exemplo, que nós vimos lá no próprio Hospital Maria de Nazaré, onde no Memórias de um Suicida nós vimos a história de Camilo. Camilo teria condições de frequentar nosso lar? Não porque o grau de imperfeição que ele ainda traz na sua personalidade precisa de um tratamento de choque muito mais intenso. Então, antes dele ir para uma escola para aprender as lições tradicionais, ele vai para um reformatório, para primeiro educar-se, para depois aprender essas novas matérias, essas novas lições. Então, nosso lar tem esse propósito,
Diz aqui para nós. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas, ao som da música habitual, indaguei Narcisa surpreendido. Que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começam com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Então aqui, a preleção com a ministra, aquela a primeira reunião da qual André Luiz participa, então, aprendendo sobre essa força do pensamento. Então, mais uma vez, mesmo que nós tenhamos acabado de ler sobre esse texto, esse pouco que nós conversamos agora, com tanta imperfeição, com tantas carências ainda de maiores esclarecimentos, nós ficamos ainda naquela ideia superficial. Temos uma dificuldade muito grande de absorver tudo isso, porque no momento em que nós acabamos de estudar, de terminar aqui o nosso encontro, nós voltamos para a nossa vida comum. E aí na nossa vida comum nós começamos então a retornamos aos nossos problemas, às nossas preocupações, aos nossos conflitos, aos nossos medos, e todo aquele potencial criativo, ele acaba ficando abafado exatamente por tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Situações essas que são muito legítimas. Mas nós lembramos que se nós estamos vivendo isso hoje, foi porque nós criamos anteriormente. Então, na verdade, esse estado de desequilíbrio que nós vivemos hoje, diante dessa ideia do pensamento equilibrado, né? Então esse momento de desequilíbrio que nós vivemos hoje é uma consequência daquilo que foi criado. Então, na verdade, nós temos que superar essa fase agora e começarmos também a criar de uma forma positiva. Nem sempre nós encontraremos solução fácil. É a nossa vida orgânica, é a nossa vida pessoal, é a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida social. São situações das mais variadas que nós estamos vivendo hoje. Só que agora vem como consequência. Então, é aquilo que nós sempre falamos. É a hora da colheita, então nós temos que colher. Mas também é a hora de semear. Então nós podemos colher e semear ao mesmo tempo. É um trabalho difícil, é um trabalho que exige de nós esforço, mas é um trabalho que traz a sua recompensa. Essa é a parte benéfica para todos nós. Bom dia, Edu. Continuando, então vamos lá. 38. Deixa eu ver aqui, tá? 38. O caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Findo o serviço, ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramachões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis
de violetas. Belos caramachões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos, na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para a leve refeição. Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: "O meu amigo, a bem dizer, é ainda novo em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar." Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras, e observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: "Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes." E indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor: "Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas." "Ah, sim", murmurei extremamente confundido. "Quer dizer que as senhoras Zilda e Luciana compartilharam das suas experiências na terra." "Isso mesmo", respondeu tranquilo. Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra dirigindo-se a mim: "Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da terra." "Pois não será motivo de júbilo", aduziu Tobias bem-humorado, "vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real?" "De fato", objetei, "o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim também entre nós outros, o caminho até o anjo representa a imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem companheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda por supremo esforço de vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiões caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se. Nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado.
E continuou depois de fixar um gesto de narrador amável. Tobias e eu nos casamos na terra quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral, voltando então aqui. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio, senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar, como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada, solteira, não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa e, decorrido 1 ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa, sentou-se ao meu lado, pôs-se em seguida ao colo, como no outro tempo, e perguntou-me lacrimosa: "Que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos. Funciona como criada de sua casa, é jardineira de seu jardim, suporta a bires do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que seu coração agradece aos benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre! Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo lar doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesmo, busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer, igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações
indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Aqui então um trecho importante, nós sempre observamos isso, né? Para nós principalmente, né, que trabalhamos com atendimento fraterno, é muito comum nós encontrarmos ali irmãos e irmãs que trazem, né, suas queixas, né, de conflitos, de relações matrimoniais problemáticas, dificuldades de lidar, né, com o temperamento de maridos e esposas, da mesma forma também com filhos, né? Então, como foi colocado aqui agora, né, por Luciana, ela aprendeu então que existe sim aquele casamento espiritual, aquele matrimônio espiritual de alma com alma, representando os demais, ou seja, os outros tipos de casamentos, conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então, casamentos de amor, de fraternidade, de provação e de dever. Então nós ainda estamos, né? Porque o que nós vemos hoje nas relações matrimoniais, hoje, né, nas famílias que são constituídas, nós analisamos aquele sentimento inicial que aproxima as pessoas, o sonho de realização e depois a realidade, que muitas vezes, infelizmente, na maioria das vezes, Joana de Ângeles lembra disso, né, que a maioria das famílias é constituída de espíritos com necessidades de reajuste. Então, quando ela fala sobre essas famílias chamadas de problemáticas, na verdade são espíritos que foram problemáticos no passado e que agora têm a oportunidade de reconciliação. E que são raros aqueles casamentos formados realmente por esse sentimento de amor. Então, somente depois de dissolvidos, né, esses laços infelizes que aproximam esses espíritos, é que realmente poderão viver esse sentimento verdadeiro. Mas todos eles são sagrados. Então, da mesma forma que você tem aquela relação prazerosa do sentimento de amor e fraternidade, você tem aquela relação dolorosa, mas é uma dor que vem como parte de um tratamento difícil que cada espírito precisa fazer, seja na condição de esposos, seja na condição de pais e filhos, mas todos eles se juntam com esse objetivo de reconstrução. André lembrou aqui embaixo, né, como chegam a F com esse assunto, né, problemas no relacionamento, e a gente já fez nas nossas estatísticas, né, a gente sempre passa isso nos nossos treinamentos, que os casos mais problemáticos que chegam para nós dizem respeito a relações familiares e relações afetivas. Então, assim, é uma unanimidade, né, ano a ano, sempre a mesma situação. E o que nós encontramos? Que as pessoas, embora estejam vivendo relações problemáticas, elas não estão conseguindo resolver os problemas que as juntaram. Na verdade, elas estão vivendo um processo de agravamento na maioria das vezes, exatamente por não terem consciência da importância de estarem encarnadas, de estarem vivendo aquela experiência e do porquê de estarem ali, né, qual é o projeto exatamente que foi elaborado para suas existências. Elas atribuem à sorte ou ao azar a união com essa ou com aquela pessoa. Ah, eu não tive sorte de ter um bom casamento. Na verdade, não é uma questão de sorte. Todos os espíritos que se juntam tiveram um comprometimento no passado. Lá atrás não tiveram sorte de viver suas vidas. E agora se juntaram para resolver exatamente o problema anterior. E o que nós estamos vendo hoje? Famílias que continuam carregando as mesmas dificuldades porque trazem na ideia assim, olha, eu tive um casamento difícil, um casamento sofrido. Sofri que foi uma barbaridade. Então da próxima vez eu vou viver feliz. Essa é a ideia infantil que nós ainda temos. Só que na verdade os espíritos dizem, porque você não veio aqui para sofrer. Você veio para se transformar através do sofrimento. Se você sofre e não se transforma, a sua condição é a mesma. E aí então a gente pega aquele nosso ditado, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. E a segunda vez acaba sendo pior, porque ela vem intensificada pelas dificuldades que nós criamos. Então hoje nós encontramos então no nosso planeta inteiro famílias e mais famílias vivendo todos esses conflitos
sem se darem conta do porquê das coisas. Então se separam com facilidade, se agridem com facilidade, não se suportam exatamente por causa dessa dificuldade, sem entenderem o principal motivo dessa união. E aí vemos as relações entre pais e filhos da mesma forma. Porque eu suporto meus filhos, porque eu tenho que suportar meus pais, e não entenderam do porquê estarem juntos. Então, sem esse entendimento das relações familiares que foram então planejadas desde o mundo espiritual com o objetivo de reconciliação, as famílias vão vivendo na sorte e no azar para ver até onde dá, para ver se é possível, se não é possível. Os Espíritos trazem para nós muitos esclarecimentos a esse respeito. Emmanuel e Joana de Ângeles talvez sejam os dois que mais presentemente se encontram trazendo esses ensinamentos. Então eles falam para nós até onde é possível suportar, até onde não é possível suportar. Kardec traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a indissolubilidade do casamento. Então, são situações que nem sempre, porque é um trabalho conjunto, é um trabalho feito de parceria. Se um não faz a sua parte, o outro pode suportar até onde ele aguenta. Se os dois não têm interesse, rapidamente aquela proposta se desfez. Se os dois têm consciência daquilo que precisa ser ajustado, então o trabalho é feito com uma parceria. Mesmo que não seja com aquele sentimento de amor que se desejava, mas então vem o sentimento de fraternidade, que é o respeito mútuo, que é aquela parceria para tentar organizar e sustentar ali aquela união, muito mais do que sustentar a casa, sustentar o lar, que é uma diferença significativa. A casa é um sustento material. Eu trabalho, você trabalha, nós temos salário, nós compramos a coisa. O lar é a união daqueles espíritos naquele mesmo ambiente com aquele espírito de fraternidade. Então nós vemos isso com muita dificuldade. Daquelas escolas que trazem ensinamento a respeito do círculo familiar, fala exatamente na questão de suportar porque Deus quer. Aceita porque assim Deus fez, Deus uniu, o homem não pode dissolver e você tem que viver até o fim da vida. A doutrina já fala para nós de algo muito mais profundo, levando as causas dessa união. Se nós tivemos uma vivência problemática no passado, não sabemos qual é a história, não sabemos quais são as circunstâncias, mas a realidade de hoje mostra que aquele início foi problemático, hoje nós podemos tentar fazer diferente, tanto quanto possível. Mas pelo fato de nós termos ainda tão poucos esclarecimentos, infelizmente nós vemos todos esses conflitos. Bom dia, Regina. André lembrou aqui embaixo, né? Sim, é muito difícil passar essa mensagem de oportunidade, de certo que estão tendo, né? As pessoas tentam resolver os problemas, né? A gente tenta passar o conhecimento. A Miriam lembrou aqui embaixo, né? O excesso de expectativas mais imediatas sempre sufocam as relações, exatamente porque, como a nossa vida hoje ela é vista como uma única oportunidade que a pessoa tem de ser feliz, ela quer viver isso intensamente. Se ela não encontra essa intensidade para alcançar a felicidade naquilo que ela está vivendo, ela rapidamente quer mudar. Descarta aquele que não serve e tenta procurar aquele que serve, sem se dar conta das responsabilidades a longo prazo. Então nós temos ainda uma ideia muito limitada ao curto prazo. Tudo para nós tem que ser muito rápido, tudo para nós tem que ser muito intenso. E nós imaginamos que a vida é muito curta e ela tem que ser aproveitada ao máximo. Só que nós nos esquecemos que a nossa vida, fazendo uma comparação esportiva, a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona de 42 quilômetros. Não adianta a gente querer gastar toda a nossa energia no começo. Nós temos que saber dosar as nossas energias, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Tudo deve ser bem dosado. E nós estamos passando por esse processo de educação. Só que, infelizmente, nós estamos aprendendo muito mais através da dor do que do amor, que significa o esclarecimento e a compreensão. Então, esse ensinamento trazido para nós aqui por Tobias é muito interessante, né? Então, Luciana falou para nós exatamente sobre os tipos de matrimônio. O casamento de amor, o casamento de fraternidade, o casamento de provação
e o de dever. E assim, continua para nós aqui, construímos nosso novo lar na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Agora está começando a falar sobre a afinidade dos espíritos no plano espiritual. Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Deixa eu ver aqui. Mas qual a posição de nossa irmã Luciana nesse caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que suas consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Mais uma vez, vale a pena a gente ler esse trecho, né? É lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. Fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No próximo ano ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Está vindo para cá. Ó. São Paulo é um bom lugar para morar, tá, pessoal? Acreditem. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Né? Então, paramos por aqui nesse capítulo 38, né? Porque o próximo 39 já vai começar, e nós não teremos tempo hoje para poder verificar tudo isso. Né? Então, para muitas pessoas, né, só o fato de fazer um planejamento, imaginando que vai reencarnar em São Paulo, já está pensando que está vindo para o umbral. Não está não, gente. São Paulo é um lugar bom. Só não tem praia, né, André? Eu estava falando para você. A gente só não tem praia, o resto a gente tem. Mas tudo bem, né? Para quem acha que praia é tudo, então fica com tudo da praia e fica sem nada. A gente tem o resto. Mas vale a pena, vale a pena. Então, planejamentos e mais planejamentos. Então, meus amigos, fechando por aqui esse nosso encontro de hoje, então vimos esses dois casos. A preleção da ministra tem tudo, tem muita coisa. Temos aqui, então, a preleção da ministra e depois o caso de Tobias. Foram os dois casos que nós, então, estudamos aqui no